Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos para refletirmos a Palavra de Deus hoje, dia 3 de março. E nessa quarta-feira nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a terceira predição de Jesus a respeito do seu futuro em Jerusalém: condenação, morte e ressurreição. Enquanto o Mestre anuncia seu fim trágico, a mãe dos 2 filhos sinaliza o desejo dos 12, um lugar privilegiado no reino de Jesus. Ou seja, os 12, a mãe tem coragem de dizer pelos 2 filhos de Zebedeu. Mas ela sinaliza o desejo, um lugar privilegiado no reino de Jesus. O homem de Nazaré chama a atenção para não seguir o exemplo das autoridades e dos grandes, que dominam e se impõem sobre o povo, e propõem uma alternativa: que não haja mais últimos e primeiros, nem privilegiados. Entre vocês não deve ser assim. Essa exigência dos discípulos mostra claramente que eles ainda estão longe de entender a proposta de Jesus. O importante, se existe no projeto de Jesus, é aquele que se coloca a serviço dos outros. O Mestre se apresenta como exemplo a ser seguido pelos seus. Não patrão, mas servo. Não ser servido, mas servir. Doar a própria vida. Então Jesus nos deixa o exemplo. Rezemos. Senhor e Mestre, a caminho de Jerusalém, falas da doação de sua própria vida. Enquanto isso, teus apóstolos discutem quem deles é o maior. Deixas claro que viesses para servir e que no teu reino maior é o que serve a todos. Ajuda-nos, Senhor, a prestar generoso serviço à comunidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor.